E quem não me conhece, eu sou a Cristine, sou servidora pública do município de Veranópolis. Atuo em Veranópolis na administração tributária com muito orgulho desde 2014, aliás, desde 2012, então são 14 anos, né, que eu trabalho no município. E eu gostaria de agradecer ao CISGA, na pessoa do Rudimar, pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês. Também gostaria de agradecer ao prefeito de Veranópolis, prefeito Cristiano Valduga Dalpai, que permitiu aceitar o convite, né? E a presença de todos vocês, nas pessoas do Eduardo e do Pedro, que são os meus colegas, com quem eu aprendo diariamente. Então, a nossa ideia aqui é uma troca, né? É compartilhar conhecimento e falar sobre algumas questões específicas com relação à reforma tributária, que já está acontecendo, né? E nós, como município, nós somos a ponta dessa reforma, porque todos nós sabemos que é no município que as coisas acontecem. Então, nós, como fisco municipal, precisamos estar preparados para assumir esse nosso papel tão importante. Eu trouxe inicialmente um pequeno contexto, né, das normas da legislação que trata da reforma tributária, mas esse não é o nosso foco principal aqui hoje. O nosso foco, efetivamente, são ações que nós precisamos fazer, que vão acontecer com relação ao Simples Nacional, com relação à nota fiscal eletrônica, com relação ao convênio do CIB e do Sinter, agora nesse segundo semestre, tá? Então, como vocês todos já devem saber, já devem ter ouvido muitas vezes, né? A reforma tributária, ela trouxe uma inovação muito grande no nosso sistema tributário brasileiro. E para nós, município, um reflexo imediato grande é a questão do ISSQN, que vai se tornar o IBS. E ele representa um marco importante, porque nós temos essa expectativa e ele busca isso, né? Que é a simplificação da tributação, a simplificação da aplicação desse tributo no nosso município e no estado também, porque ele vai substituir o ICMS. Aqui uma visão sistêmica dos reflexos imediatos, né, para nós como fisco municipal. Então, a primeira questão é a questão da legislação uniforme em todo o território nacional, né, o IBS substituindo o ISSQN. Por mais que nós tenhamos hoje a Lei Complementar 116, existe ainda muita questão, muita divergência com relação à aplicação dela e à interpretação dela, né? Vocês devem viver isso nos municípios diariamente, com a questão de qual é o local da ocorrência do fato gerador, onde que é o recolhimento daquele imposto. E aí, muitos municípios acabam tendo a chamada guerra tributária, né? Porque eu digo que é devido lá em Veranópolis, ali diz que é devido lá em Carlos Barbosa, e assim o contribuinte fica no meio. Então, um dos reflexos imediatos é a questão dessa legislação uniforme em todo o território nacional. Depois nós temos a questão da competência compartilhada. Hoje nós, como fisco do município, temos a competência para fiscalizar o ISSQN. Com a reforma tributária, nós vamos compartilhar essa competência para fiscalizar o IBS com a Receita Estadual, né, com o fisco estadual. Então, vamos ter esse compartilhamento de competência tributária. Também com o Distrito Federal, porque ele assume os tributos que concernem ao município, né? E as alíquotas próprias, né? Isso é uma questão que talvez, na minha cabeça, poderia ser um pouquinho melhor do que ela consta na reforma hoje. No ISSQN, nós temos a alíquota de 2% a 5%, né, mínimo de 2%, máximo de 5%, e cada município pode definir a alíquota para cada tipo de serviço. Com a reforma tributária, nós vamos ter somente uma alíquota, que vai ser uma alíquota do Estado e uma alíquota do município para todos os serviços. A soma dessas duas alíquotas, do Estado e município, vai ser a alíquota do IBS. Só que quem vai definir os parâmetros dessas alíquotas é o Senado Federal. Então, é muito provável que também vai ter uma alíquota mínima e uma alíquota máxima. E aí nós vamos continuar com um problema que já se tinha,
que era o município de Garibaldi estabelecer uma alíquota para o IBS e o município de Bento Gonçalves estabelecer outra alíquota. Isso pode levar a algum tipo de conflito, tá? Se algum município não estabelecer uma alíquota, vai ser utilizada aquela parâmetro que o Senado Federal disser, tá? A norma, então, que trouxe a questão da reforma tributária, né? Que a gente não acreditava muito que realmente ela fosse acontecer, mas ela está aí, está acontecendo, né? Então, foi lá com a emenda constitucional número 132 de 2023 que surgiu, então, a questão da reforma tributária do IBS e da CBS. Foi o artigo 156A da Constituição que previu, então, o imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, né? E aí ele trouxe alguns princípios norteadores dessa reforma. Eu trouxe aqui só alguns pontos para a gente conversar um pouquinho, que é sobre a questão da legislação única, que eu já falei, da fixação da alíquota e principalmente dos princípios, né? Princípio da neutralidade. O que significa esse princípio? A Constituição, ela trouxe, então, o IBS, e um dos objetivos, que é o princípio da neutralidade, é de que o imposto, ele não deve interferir tanto na vida das pessoas, não deve interferir nas escolhas econômicas de uma empresa. Ou seja, um exemplo bem típico que todos vocês vão se identificar. Lá em São Paulo, se estabelecem as empresas de cartão de crédito, certo? E recolhem todo o ISS dos cartões de crédito do Brasil inteiro lá para o município de São Paulo, para Barueri ou algum município assim. E por quê? Porque eles utilizam uma alíquota menor do que outros municípios. Então, uma das questões da reforma é esse princípio da neutralidade, para esse tipo de situação não precisar mais acontecer. Ou a minha empresa, ela quer se estabelecer e ela vai escolher lá um determinado município porque oferece algum tipo de benefício fiscal para ela. Então, esse princípio, ele busca resolver essas situações ou tenta, né, neutralizar esse tipo de situação. Outra questão que muda, assim, drasticamente é a questão do ISS devido no destino da operação. E aqui eu não vou entrar hoje no tema que eu sei que muitos prefeitos estão bem preocupados, que é a questão do retorno, né, financeiro para os municípios. Eu não vou entrar nesse tema específico, até porque a gente não tem, assim, um dado efetivamente confiável para falar ainda sobre isso, né? A gente sabe que tem levantamentos da FAMURS, tem da CNM, tem de alguns outros consultores que também fazem, né? Mas esse também não é o nosso objetivo aqui, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma das situações, então, mais relevantes que eu vejo da questão da reforma e que está causando muita preocupação, né, é essa situação do imposto devido no destino da operação, que aí vai possivelmente afetar muitos dos nossos municípios que são grandes produtores ou que têm grandes empresas, né. E aí eu acho que é a hora de a gente começar a pensar, justamente, né, aliás, já passou da hora de a gente começar a pensar nos nossos tributos próprios, que podem compensar essa perda ou podem melhorar a arrecadação, começando pela questão do IPTU, que nós vamos falar depois um pouquinho do CIB e do SINTER. No artigo 156b, também da Constituição, nós temos a questão da instituição, então, da criação do IBS, né, que falam de que os estados e municípios exercerão, então, a competência compartilhada e fala do comitê gestor do IBS, que é o nosso grande, vai ser o nosso grande chefe, digamos assim, com relação a toda a questão de gestão do IBS, esse comitê gestor, então, que tem, inclusive, membros aqui do Rio Grande do Sul que participam ativamente, né, vai ser o nosso balizador ali, que vai tratar toda a questão da fiscalização, da representação administrativa e judicial e de todas as nossas competências, né? Esse comitê gestor, então, ele tem uma grande importância dentro da reforma tributária. As disposições constitucionais e transitórias
elas tratam sobre a questão da alíquota, então, do IBS, no período de 26, 27, 27 e 28 e 29 a 32, quando nós teremos efetivamente, então, a redução do ISS-QN e do ICMS. Eu não vou esquecer de nada aqui, que eu até fiz umas anotações, né, porque às vezes... Acho que não. Se alguém quiser me interromper, fiquem bem à vontade, tanto para perguntar quanto para compartilhar, né, algum conhecimento. Esse material que eu estou passando aqui, eu vou disponibilizar depois para o Rudy, ele pode enviar para vocês, entre mais alguns outros documentos, ali, alguns manuais também que eu separei. Aqui nós temos um cronograma, então, da transição tributária, né? 2026, já existe o teste, então, com relação à alíquota do ICMS e do IBS, né? Alíquota estadual de 0,1 com relação ao ICMS e o CBS alíquota de 0,9. Vocês sabem que, como é testes, ele não está sendo cobrado efetivamente, estão sendo só efetuados, primeiramente, testes para verificar toda a questão estrutural que também se precisa, né, adaptar tanto dos sistemas dos estados, dos municípios e também dos contribuintes. Depois, 2027, então, que já está logo aí, né, falta menos de 6 meses, nós temos, então, a primeira grande transição, que é a entrada em vigor da CBS, que é a contribuição de bens e serviços, né, e do imposto seletivo. São extintas, então, PIS, COFINS, IPI, que reduz alíquotas a zero, exceto para produtos lá da Zona Franca de Manaus. E 27 e 28, nós temos também o teste, então, da alíquota do IBS, de 0,05% para o Estado, mais 0,05% para o município, que será testes. Efetivamente, a partir de 2029, então, nós começaremos a transição efetiva do ISS-QN, que ele vai reduzir gradativamente até 2032, e 2033 passa a vigorar plenamente o IBS. É a partir desse ano aqui, de 2029, então, que nós teremos o primeiro grande impacto, né, para a tributação municipal com relação ao ISS-QN. Vamos pensar o seguinte, que nós vamos trabalhar de 2029 a 2032 com os dois tributos, com o ISS e com o CBS, né? Porque ele vai vigorar, os dois irão vigorar de forma conjunta, e aí nós teremos no primeiro ano, então, uma redução gradativa, né? 10% no primeiro ano, 20%, 30%, 40% e 2033, então, plenamente o IBS. Por mais que a gente, a partir de 2033, trabalhe com o IBS, nós vamos ter os últimos 5 anos que nós podemos fiscalizar com relação ao ISS-QN, né? Então, nós vamos continuar trabalhando com ele praticamente até 2040, pelo menos. Sem falar nas questões de interrupção de prescrição, interrupção de decadência e outras situações assim, que talvez nos levem a trabalhar com ele por mais um tempo, né? Essa questão aqui, vocês já devem ter ouvido também bastante a respeito do seguro-receita. Já ouviram, né? Já? Já ouviram que tem que arrecadar tudo que for possível de 2019 a 2026 do ISS-QN? Por quê? Porque existe uma previsão, e ela está na própria Lei Complementar 227, que ela previu esse seguro-receita para os municípios. O que acontece? De 2029 até 2077, então vejam que é um período bem longo, né? Vai haver uma distribuição, uma compensação financeira para os municípios conseguirem manter a receita do ISS que eles tinham anteriormente, para diminuir os impactos da reforma tributária. Então, por isso que é tão importante todos os esforços serem feitos com relação ao ISS-QN, de cobrar os valores ou de fazer as fiscalizações que foram necessárias, né, de aumentar a arrecadação desse tributo, porque o período que vai considerar esse coeficiente, ele é de 2019 e vai até o final de 2026, tá?
Então, vocês devem ter ouvido já bastante, talvez até algum tipo de cobrança nos municípios, dos gestores, né? Tem que aumentar a arrecadação do ISS-QN, porque ele vai ter esse reflexo para os municípios através desse cálculo, desse coeficiente, por um período muito longo. Então, por isso da importância dessa fiscalização e dessa busca da arrecadação pelo ISS-QN. O comitê gestor do IBS, deixa eu ver se eu tenho a data aqui anotada, eles têm a previsão para divulgação desse índice de participação de cada município até agosto de 2027. Então, ele vai ser apurado, né, até o final desse ano, ISS-QN, e até agosto do ano que vem, o comitê tem a previsão, então, de divulgar esse índice, esse coeficiente para todos os municípios do Brasil, tá? Aqui a Lei Complementar 214, de 2025, que foi a lei, então, que efetivamente instituiu os tributos, porque a Constituição Federal, ela disse que caberia a uma lei complementar fazer a instituição desses tributos e trazer as suas regras, né? Então, foi a Lei Complementar 214 que criou o IBS e a CBS, e eu trouxe para mim aqui 2 pontos bem importantes e que também vocês já devem ter se perguntado ou já devem ter ouvido alguma discussão a respeito, né? Com relação à questão do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ou de doação, né? De competência do Estado, e sobre o ITBI. Então, essa própria Lei 214, ela traz ali no artigo 2º, parágrafo 5º, que a incidência do IBS e da CBF sobre as CBS das operações de que trata o caput desse artigo não altera a base de cálculo do ITBI e do ITCMD. Então, o ITBI, que é o de nossa competência do fisco municipal, ele continua plenamente vigente, nós continuamos com as nossas competências plenas para fazer a fiscalização e o arbitramento das bases de cálculo quando o valor informado for menor do que o valor de mercado, e ele não é alterado pela reforma tributária, tá? Queria ter feito uma pergunta ali no início, mas como eu cheguei já meio atrasada, me perdi um pouco no meu início. A maioria que está aqui é fiscal, é auditor. Quantos são auditores e fiscais? Podem levantar a mão? Secretários? E prefeitos? Aqui? O prefeito Roberto também chegou. Tá. Só para eu conhecer aqui o público, né? Que a minha fala é bem direcionada para os técnicos, né? Para o fisco, né? Então, se tiver alguma questão que vocês tenham alguma dúvida, por favor, parem e me perguntem, que nós vamos esclarecer. Uma coisa importante que eu sempre falo nas reuniões, vocês, o Anderson, a Sandra, que está no blog, enfim, né? Todos me conhecem, né? Aqui no CISGA está liberado o público, tá? Porque ninguém vai preso, ninguém, né? Então, o balão está liberado. Aqui não sei. Pode perguntar, né? Mas pode acontecer de eu dizer não sei. Quando eu era pequeno, lá em Caxias do Sul, né? O professor perguntava uma coisa, eu respondia, ah, teu colega, tu não sabe isso, deu balão. Aqui o balão está liberado. Aqui não é problema, o balão está liberado. Pode ficar à vontade, né, pessoal? É muito de interação, de troca. Isso. A ideia. O pessoal de Nova Prata aí também, né? Ficou trancado na serra. A palestrante se atrasou aqui também. Mas faz parte. Mas o Rudi ia dizendo, né, de fazer as perguntas, e a reforma tributária ela está acontecendo de uma forma tão intensa, acho que essa é a palavra que eu posso usar, assim, que às vezes a gente dorme com uma situação e acorda com outra, né? Tipo, de ontem para hoje pode ter sido publicado algum regulamento novo, pode ter saído alguma coisa que eu vou falar aqui para vocês e já está desatualizado. Então, sintam-se muito à vontade para compartilhar aqui, porque a ideia justamente é essa, né? Nós compartilharmos conhecimento. Com relação ao local da incidência, um artigo importantíssimo para nós, como fisco municipal, que precisamos conhecer a legislação para poder aplicar ela, né? Está lá no artigo 11 da Lei Complementar 214,
Ele fala, então, do local da incidência do IBS. Bem móvel material, então, o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. E aí aqui, um exemplo, que eu já vi outros palestrantes, dando, né, que é, eu sou de Veranópolis, eu venho até Garibaldi, e eu vou aqui no Magazine Luiza e eu compro uma televisão. Eles me entregam o bem aqui e eu levo para Veranópolis. Nesse caso, o imposto vai ser devido para Garibaldi. Agora, se eu vou fazer a compra aqui em Garibaldi e eu peço para eles me entregarem lá em Veranópolis, daí já muda o local da entrega desse material, né? Então já vai deslocar a competência lá para o município de Veranópolis. Entre tantas outras situações que nós vamos ter, sim, muitas dúvidas, porque quando algo é novo, né, é natural que se tenha muitas dúvidas. Mas, basicamente, com relação à entrega de bens, nós temos essa situação. Vai ter o produto específico para o comerciante de frente, falar o local da entrega? Ainda não sabemos, porque esse documento ainda não saiu, né? O comitê ainda não divulgou nenhum regulamento com relação às notas fiscais do IBS. Entre outras dúvidas que se tem de como vai ser a emissão desse documento, quem que vai controlar a liberação do acesso, quem que vai enviar banco de dados, né? Em tudo isso. Exatamente o endereço. Isso, exatamente. É o local da entrega. Com relação a bens imóveis e relacionados, né? Cessão de direitos com relação a imóveis e por aí vai. Serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel e serviço de administração e intermediação de bem imóvel, o local onde o imóvel estiver situado. E aqui já é uma diferença com relação à Lei Complementar 116, né, com relação ao ISSQN. Hoje a intermediação, a comissão ali pela venda do imóvel, ela é devida na sede do prestador, certo? E aqui pela Lei Complementar 214, isso já é alterado. Esse valor dessa intermediação, então se eu tenho uma imobiliária lá do meu município, que intermedia negociações lá em Caxias do Sul, esse imposto vai deixar de ser devido para Veranópolis, da comissão, né? E vai passar a ser devido no local do bem, que é lá em Caxias do Sul. E o serviço presencial, serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fruído presencialmente por pessoa física, o local da prestação do serviço. E aqui sim também já é um grande reflexo com relação à Lei Complementar 116, porque nós temos muitos serviços, que o local, independente de ter sido prestado em Veranópolis, em Garibaldi, em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, ele vai continuar sendo devido na sede do prestador, né? E aí isso causa muita discussão entre nós, entre fisco, por causa da questão da configuração da unidade econômica ou profissional ou não, eu quero atrair para o meu município, o outro município quer atrair para ele. Então isso aqui é para ser uma situação resolvida pela reforma tributária, pela Lei Complementar 214. As alíquotas, né, do IBS, então, vai ser a soma da alíquota estadual e mais da alíquota municipal. Nós temos aqui um questionamento com relação à questão de quem é prestador de serviço, sujeito ao ISSQN, que a expectativa é que tenha um aumento da carga tributária, porque atualmente eles não têm essa alíquota do Estado, né, quem é prestador de serviço só do ISSQN, e possivelmente com a entrada em vigor do IBS, ele vai aumentar a sua alíquota, porque também vai precisar pagar a alíquota estadual somada à municipal. Vocês chegaram já a ter algum tipo de discussão, assim, no município de se a alíquota, que vai ser uma alíquota única para todos os serviços, né? Digamos que vai ser mantido o parâmetro de 2 a 5. Vocês pensaram em fazer uma média? O prefeito quer que jogue em 5%? Não chegaram ainda nessa fase? Ninguém? Nem nós. Também não chegamos nessa fase de discussão, né? Mas muito se pensa a respeito, né? Vai se jogar uma alíquota média? 3% para todo mundo? Vai se pôr uma alíquota de 5%? Né? São coisas que a gente já precisa começar a pensar também. Isso também vai ter reflexo logo ali, né? Logo a gente vai precisar começar a atualizar os nossos códigos tributários para constar essas informações.
assim que for publicada lá que precisa com relação à regulamentação, com relação às alíquotas máximas e mínimas, né, do Senado Federal. A questão dessa alíquota estabelecida no município é o que vai bater lá e voltar de imediato? De imediato depende, depois eu vou falar um pouquinho lá do split payment. Vamos ver como é que vai ser. O primeiro assunto, então, que eu trouxe aqui para falar para vocês com relação a situações que irão ocorrer agora dentro do segundo semestre de 2026 e que nós precisamos, como fisco, fazer as ações necessárias, então, é essa questão da resolução CGSN 186 do Simples Nacional. Dos municípios que estão aqui, quem já costuma enviar os arquivos para o Simples Nacional para a questão de opção de empresa que já está em atividade? Quem já faz isso? Ninguém? Barbosa? Veranópolis também faz? Lá em Nova Prata vocês não fazem, Júlia? Tá. Então, assim, eu vou contextualizar, porque eu percebi que tem bastante colegas aqui que não fazem essa atividade, ela é uma atividade bem importante, e eu vou explicar por quê. O que acontece? Quando uma empresa já em atividade, não uma empresa nova, né? Uma empresa que já está em atividade, ela não é optante do Simples Nacional, mas ela quer fazer essa opção para um exercício. O Simples Nacional abre essa possibilidade para as empresas, e aí nós, como fisco municipal, precisamos nos manifestar se aquela empresa está apta a pertencer ao regime do Simples Nacional. E por que eu falo estar apta? Porque na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples, lá no artigo 17, não lembro exatamente qual é o inciso, se alguém souber, pode falar, existem duas previsões com relação às empresas que competem ao município fazer averiguação. Elas precisam estar regulares com relação ao cadastro fiscal e com relação a débitos, tá? Então, uma empresa ela só pode ser optante do Simples Nacional, além de toda a questão dos impedimentos com relação às atividades, né? Se ela estiver regular perante o cadastro fiscal e ela não tiver débitos. O que significa estar regular perante o cadastro fiscal? Ela estar inscrita no alvará, popularmente conhecido como alvará, tá? E não ter débitos é ela não dever nada para o município, não dever nada para o Estado e para a União. Então, até o ano passado, funcionava da seguinte forma. Ali por outubro, novembro, o Simples Nacional disponibiliza um arquivo através do acesso dos entes federados, lá do nosso acesso restrito dos fiscais, contendo todos os CNPJs ativos do município. Nós, como fiscalização, temos o dever de pegar esse arquivo, jogar ele para dentro do nosso sistema de arrecadação e gerar um arquivo para verificar quais daqueles CNPJs têm algum tipo de irregularidade. Gerado esse arquivo pelo nosso sistema, a gente informa isso através de upload lá no acesso restrito ao Simples Nacional, e quando a empresa vai fazer a opção, o Simples confere. Essa empresa tem uma pendência lá com o município de Veranópolis. Ela não tem cadastro fiscal. E digo para vocês, acontece muito. Tipo, tem empresas que às vezes estão abertas há 5, 6 anos, nunca fizeram inscrição no município. E aí, quando vai essa informação lá para o Simples, elas se obrigam a vir ali e se regularizarem. Mesma coisa a situação de débitos. E não são só débitos com relação a ISS, a taxa, qualquer tipo de débito. Auto de infração ambiental, multa de obras, IPTU, qualquer tributo, até um ITBI que vocês fizeram alguma revisão lá com relação à incorporação e tudo mais, qualquer tipo de débito. Então, até o ano passado, a gente encaminhava esse arquivo ali para o Simples Nacional, e as empresas faziam o pedido de opção a partir de janeiro, né? E o Simples dava essa resposta geralmente até o final de fevereiro. E aí a empresa lá, final de fevereiro, se tornava optante retroativa, a partir de 1º de janeiro. E aí a gente tinha muitos problemas, né? Quem já fazia isso?
porque interfere na questão das notas fiscais, que foram geradas com informação errada, na apuração mensal, que aquela empresa seria do Simples desde janeiro, mas a opção só foi deferida lá no final de fevereiro. Então, tinha muitas situações assim que interferiam para o fisco do município. Com a reforma tributária, isso foi alterado, porque existe um princípio agora da opção não retroativa. Então, como que vai funcionar a partir desse ano? Vocês já devem ter percebido que as empresas novas, que estão se constituindo agora, nós não acessamos mais o portal e liberamos o Simples Nacional. Elas fazem essa opção automaticamente quando elas abrem o CNPJ, certo? Então, já é uma alteração que aconteceu pela reforma tributária. Para essas empresas aqui, que já estão em atividade e elas querem se tornar optantes, o período de opção não vai mais ser janeiro. Elas vão ter esse período de opção aqui. Deixa eu ver se vai funcionar minha canetinha. Ah, funciona. Ah, mas na TV não rola. Lá embaixo. O período de opção delas, então, vai ser de 1º a 30 de setembro de 2026. Tá? Para poder ser optante a partir de janeiro de 2027. Tá? Elas vão ter a possibilidade de se arrepender de terem solicitado essa opção para o Simples Nacional, que era uma coisa que anteriormente não tinha, tá? E por que isso está acontecendo? Porque as empresas que se tornarão optantes do Simples Nacional, elas precisam pensar muito bem, conversar com os seus contadores e responsáveis contábeis, né? Para verificar se realmente o Simples Nacional é uma boa opção para elas com relação a IBS e CBS, tá? Por quê? Porque quem é do Simples Nacional não vai ter a questão do direito aos créditos dos impostos, né? Que eles passam a não ser mais cumulativos, IBS e CBS. Quem é do Simples Nacional não vai ter essa possibilidade. Então, por isso que é necessário uma análise com relação ao fornecedor, com relação a para quem tu faz a venda dos seus produtos, né? Para averiguar se realmente vai ser bom essa empresa ser optante do Simples. Então, por isso que hoje nós temos uma previsão nova, então, que é a possibilidade dessa empresa solicitar o cancelamento da opção, e isso deve ser feito até 30 de novembro de 2026, tá? A outra situação é que agora o indeferimento da opção pelo Simples para essas empresas, ele não vai ser só posterior, ele vai ser no momento que a empresa solicitar a opção. E o que muda para nós com relação a isso? Que nós não vamos mais só encaminhar um arquivo das pendências e depois um arquivo das regularizações, das regularidades. Nós vamos precisar encaminhar um arquivo contendo as informações para o termo de indeferimento. Até o início desse ano, que foi com relação à opção do ano passado, quem emitia esse termo de indeferimento era o próprio Simples Nacional, a própria Receita Federal. Agora, não vai mais ser dessa forma. Se a pendência for com o fisco municipal, o termo de indeferimento vai sair lá como termo de indeferimento do fisco municipal. Se for estadual, vai sair termo de indeferimento do fisco estadual. E isso vai acontecer já no momento que a empresa solicitar a opção. Ela não vai precisar ficar esperando ali um período para isso acontecer, tá? Então, nós vamos precisar mandar o arquivo, primeiro arquivo. E aí a recomendação é que esses arquivos sejam encaminhados para o Simples Nacional até 31 de agosto. Por que 31 de agosto? Porque a partir de 1º/9, as empresas podem solicitar a opção. Se o meu município não tiver mandado os arquivos para o Simples e a empresa tiver alguma irregularidade, ela vai se tornar optante mesmo estando regular, porque o Simples não vai ter essa informação. Então, é importante que o fisco encaminhe essas informações até o dia 31/8. Um arquivo com o termo de indeferimento e um arquivo com as pendências cadastrais ou de débitos. E aí vocês precisam conversar com as empresas que fornecem o sistema de arrecadação dos municípios para gerar esses documentos para vocês. Porque ele é um arquivo gerado em TXT, se eu não me engano, que é carregado lá dentro do Simples, tá? Para nós já aconteceu um ano, que eu acho que os guris lá, o Pedro e o Eduardo, já estavam trabalhando conosco,
que a empresa que fornecia o sistema para nós não conseguiu gerar. E aí nós fizemos de forma manual, o TXT. Então foi uma coisa bem trabalhosa. Para evitar esse tipo de situação, se organizem com antecedência. Já cheguem lá na prefeitura agora, já deem uma olhada lá no acesso do Simples Nacional de vocês, e vocês vão ver que já tem lá um comunicado, quando a gente acessa o Simples como ente federado, ali como fisco, à direita de vocês tem os comunicados, e ali já tem um comunicado referente a essa opção aqui do Simples Nacional. E aí vai ter os layouts que precisam ser utilizados para esses arquivos, vai ter as datas que eles indicam encaminhar essas informações, né? Então, já façam isso com antecedência para comunicar a empresa também para atender vocês dentro do período que vocês precisam. Uma outra situação bem peculiar também é a questão do chamado regime híbrido. Vocês já ouviram falar? No regime híbrido? O Pedro está dizendo que sim, ó. O Pedro é bem estudioso. O que é esse regime híbrido? A reforma tributária trouxe essa possibilidade para as empresas de elas recolherem os tributos os tributos relacionados à questão mais patronal, INSS, imposto de renda, recolherem esses tributos dentro do Simples Nacional, mas recolherem CBS e IBS por fora. Então, ter duas opções. E por quê? Justamente por aquela questão dos créditos, né? Então, para uma empresa ali pode ser bastante vantagem ela optar por esse regime híbrido. Isso também vai ser feito dentro desse período de opção aqui da empresa, que vai ocorrer de 1º a 30 de setembro. A empresa vai optar se ela quer ser totalmente do Simples Nacional ou se ela vai optar pelo regime híbrido, que é recolher parte dos impostos pelo Simples e parte por fora. Isso vai gerar um trabalho bastante grande, imagino, para os contadores, né? Para nós também, que possivelmente faremos todas a fiscalização, a verificação, mas é uma possibilidade que está sendo oferecida para as empresas para tentar diminuir esse impacto, né, com relação à reforma tributária. Empresas que forem abertas entre 1º de outubro e 31 de dezembro de 2026, o nosso período de opção é 1º a 30 de setembro. Então, empresas que abrirem depois desse período, elas já vão ter que fazer essa opção pelo Simples Nacional, pelo regime híbrido ou não, já no momento da inscrição no CNPJ, tá? Com validade para o restante de 2026 e todo o ano de 2027. Então, quem abrir aqui nesse período, tem que fazer já a opção quando abre o CNPJ. Essa outra informação, nova oportunidade para o IBS e CBS. Essa informação aqui de março de 2027, ela não consta nesse comunicado do Simples Nacional, mas ela consta lá no site de notícias da própria Receita Federal. Então, é uma informação que quem não fez a opção para o 1º semestre, né, nesse período agora de 2026, pode fazer, vai ter uma nova chance para fazer a opção pelo Simples Nacional e pelo regime híbrido para o 2º semestre de 2027. E aí essa opção possivelmente vai ser liberada pelo Simples Nacional em março de 2027. Certo? Oi. Só para o 2º semestre. Não vai valer para o 1º semestre, ela vai fazer a opção em março para valer para o 2º semestre de 27. Que essa questão aí da retroatividade e retroatividade não é para mais existir. E depois, normalmente, vai sempre será o período de opção para ficar ativa sempre em setembro? Provavelmente sim. Eu imagino que o natural vai ter um período apenas, né? Mas como a gente está numa fase da chamada cooperação entre os entes, né? E implantação da reforma tributária como um todo, pode ser que a Receita abra essa possibilidade, talvez o ano que vem de novo, né? Porque nós vamos ter, inclusive, a questão do IBS, que vai passar a vigorar definitivamente em 29, né? Então, talvez tenha, sim. Mas é mais garantido que quem quer fazer opção faça dentro desse período agora, né? E aí vai ter um período ali de setembro a novembro para pensar e se arrepender, caso for essa situação, né?
mas que faça a solicitação dentro desse período. Então, é uma forma também de vocês fiscalizarem, né? Porque a gente vai mandar essa informação lá para a Receita, se tiver alguma pendência, tanto da questão da empresa se regularizar, né? Parcelar aquele débito ou pagar, ou também de fazer a inscrição, caso ela não tenha inscrição no cadastro econômico e fiscal. Tá? Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Quando for o horário aí do coffee, o Rudy me avisa, né? Que eu não sei se ele estava falando sério ou se não. Eu vou seguir. Tu tá aqui? Eu estava olhando se tu estava para lá. Dá uma esticadinha na espera, né? Tomar uma golinha de café, quando for a hora, aí tu me dá um toquezinho. Eu faço daí uma aulinha de 10 minutinhos de ouro para vocês ficarem ligadinhos. Relaxadas. Outra situação nova que nós temos agora, inclusive que se inicia no sábado, é a questão da nota fiscal nacional. Dos municípios que estão aqui, quantos utilizam o emissor direto nacional? Nacional. E os outros todos utilizam o sistema próprio? Isso? Tá. Então, e vocês já fizeram adequação com relação a isso aqui? Já? Então, melhor. Então, essa resolução, a 189 de 2026, ela trata de algumas situações específicas com relação à obrigatoriedade da emissão da nota nacional, nota de serviços, né, através do portal nacional e não através do sistema próprio do município, tá? Como já acontece com os MEIs, né, os MEIs eles são obrigados a emitir nota de serviço, mesmo sendo prestador de serviço do município, pelo portal nacional desde, alguém lembra a data? De que ano? 23, eu acho que foi, né? Por aí. Então, o MEI só emite nota no portal nacional. Essa mesma regra vai passar a valer a partir de sábado para empresas de pequeno porte, microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, a partir de sábado, não pode mais emitir notas de setembro. Eu falei o quê? Sábado de agosto. Gente, já estou um mês adiantada. É a segunda vez que eu faço isso dentro de poucos dias. Então é a partir de setembro. Eu estou com agosto na cabeça. Então, acho que é porque fiquei com agosto, porque tem um município conhecido nosso que tornou obrigatório a partir de primeiro. Fez adesão para o sistema nacional, emitir em sistema próprio, e a obrigação é a partir de 1º de agosto. Então, acho que eu troquei as duas coisas. 1º de setembro. Então, a partir de 1º de setembro, vão precisar emitir nota exclusivamente pelo emissor nacional, tá? Isso não significa que a empresa que tem sistema próprio de emissão de notas fiscais não vai poder usar seu sistema próprio, ela vai. Mas ao invés de ele estar integrado com o sistema próprio do município, esse sistema da empresa vai estar integrado com o portal da nota nacional, certo? Algumas aplicações de vedações, né? Ela deve ser utilizada mesmo quando a opção pelo Simples estiver pendente de análise ou em discussão administrativa, podendo resultar em inclusão retroativa no regime. Então, esse caso aqui é uma das exceções que pode acontecer dessa inclusão retroativa. Então, digamos que a empresa solicitou a opção e está em discussão porque ela tem um débito no município, tá? Isso pode acontecer. Tem algumas decisões judiciais que dizem que não permitir a entrada da empresa no Simples Nacional por débitos ou por irregularidade cadastral é um tipo de sanção política, que o município ou os entes federados têm outras formas de fazer a cobrança para esses contribuintes e não impedir eles entrarem em um regime especial. Então, um exemplo de uma situação que pode acontecer é ser indeferido por uma dessas razões, a inclusão, e não só por débitos com o município, pode acontecer com a União, com o Estado, né? E essa empresa questionar administrativa ou judicialmente essa situação, né?
e esse se tornar um processo judicial, demorar ali para ter uma decisão. E aí, nessa situação, ela já vai emitir a nota pelo Portal Nacional, né? E pode acontecer, se ela tiver ganho de causa, enfim, for deferido lá o pedido dela ter, então, uma inclusão retroativa no Simples Nacional. É vedada a emissão de nota fiscal nacional em operações sujeitas exclusivamente ao ICMS. Então, essa obrigação aqui, ela é para prestadores de serviço sujeitos ao ISSQN. Se é uma empresa do Simples Nacional que tem serviço sujeito ao ICMS ou que só tem venda de mercadorias, essa regra não se aplica, certo? Primeiro balão, os cartórios. Os cartórios não são do Simples, não são. E os cartórios, eles não são do Simples Nacional, e nós temos a questão ainda de que foi liberada a emissão de notas para eles, pela maioria dos municípios, né? Mas eu acredito que eles efetivamente ainda não estejam emitindo as notas. Porque até final do ano passado, imagino que a maioria dos municípios aqui tinha a previsão de dispensa da emissão de notas para os cartórios, né? Que baseava as suas fiscalizações através dos recibos de emolumentos lá do cartório. E aí se entendeu, inclusive é um entendimento que a DPM tem também, que os cartórios deveriam passar a emitir notas, cadastrando-se inclusive os tabeliões lá no portal da Nota Nacional. Mas eles têm uma discussão, fizeram um pedido lá para a associação deles, que é a Noreg, né, para ter algum tipo de regulamentação ou definição mais específica pelo volume de notas que eles precisariam emitir. Então, isso não se aplica para os cartórios, nem para bancos, que também não são do Simples, né? E os cartórios, eu imagino que ainda efetivamente não estejam emitindo as notas fiscais. E eu pergunto, porque um dos grupos que eu participo ali no Nacional, se o tema... Isso. E como que é feita a feição? O cartório, eu arrecadei 10 mil e vou pagar sobre 10 mil imposto, é isso? Uhum. Atualmente, como os municípios dispensavam a emissão de notas, também era assim. Uma forma de se fazer uma conferência mínima com relação a isso é fazer o acesso lá no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Que tem o acesso disponível para os municípios e para qualquer cidadão que tu consegue acessar com relação ao faturamento desses cartórios. Então, tu consegue fazer ali um cálculo por cima se o valor está adequado ou não, né? Mas ainda vai longe e também não está sendo aplicado nenhum tipo de punição, multa e nada assim por descumprimento de obrigação acessória, por deixar de emitir a nota, justamente por essa questão da cooperação, que nós ainda estamos nessa fase da chamada cooperação da reforma tributária, né?